Capítulo 11. O ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O Kybalion. O quinto grande princípio hermético, o princípio de ritmo, encerra a verdade que em tudo se manifesta um eterno movimento proporcional, um movimento de um lugar para outro, um fluxo e refluxo, um movimento para diante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam nos planos físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade descrito no capítulo precedente. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Isto não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto, mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o do outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam esse princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito ou do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahma, como diz a expressão dos Brahmanes. Os universos são criados, eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade e logo começam a sua vibração para cima. Os sóis nascem à existência, e sendo atingida a sua maior força, o processo de retrocesso começa, e depois de eons de tempo, eles se tornam inertes massas de matéria, esperando um outro impulso que novamente ponha as suas energias interiores na atividade e começa um novo ciclo de vida solar. E assim é com todos os mundos. Nasceram, viveram e morreram. É só renascer. E assim é com todas as coisas de figura e forma. Elas vibram na ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade, voltam para trás. Assim é com todas as coisas viventes. Nasceram, cresceram, morreram e depois tornaram a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida.
pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal está sempre em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem e que isto se explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações deste princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio de ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem dois planos de sua manifestação, tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos. Descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo ritmo que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. A isso eles chamam de lei de neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência, e por esta razão eles não são afetados. É semelhante à elevação acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de nós. Os mestres hermetistas, ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou, se preferis, a negação da sua influência sobre eles, sustêm-se firmes na sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isto mais ou menos inconscientemente e recusando deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las, aplicam a lei de neutralização. O mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso e, pelo uso da sua vontade, atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser crido pelos que deixam mover-se à direita ou à esquerda pelo pêndulo das condições e emoções. A importância disto pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-vos e examinar um momento, vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo. E assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas. Tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas, mas elas não suspeitaram a causa ou razão do fenômeno mental.
A compreensão das operações deste princípio dará à pessoa a chave para o domínio destes movimentos ritmos de emoções e habilitá-la a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por estes fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente deste princípio. Todavia, o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disso, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo de que queremos falar agora. Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação. Uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compensação a que se refere o Kybalion, quando diz: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto. Um balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos dessa lei. O pêndulo do relógio move-se em certa distância à direita e depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei, e a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo com brevidade move-se numa direção e com a mesma brevidade na outra. Um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é reproduzida quando o projétil volta à Terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades modelos. Porém, os hermetistas levam isto muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre, porém, muito pouco mentalmente e também goza muito pouco, é compensado. E do outro lado, temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo e igualmente um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou gozo é contrabalanceada em cada indivíduo. A lei de compensação está aí em constante operação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ser movido proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo. Nesta questão, quer dizer que experimentando um certo grau de prazer, não se segue que se deverá pagar por isso com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é o movimento ritmo,
concordando com a lei de compensação, para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte, o movimento ritmo por esta forma é compreendido, enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado, em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização antes mencionado. Elevando-se ao plano superior do ego, muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei de compensação toma uma parte importante na vida dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço por tudo o que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados, prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festis e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim é através da vida. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. Capítulo 12. A causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, contém a verdade que a lei domina o universo. Nada acontece por acaso, que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida. Que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos dos primitivos dias. Quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento. Estas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio, e ainda, as mais das vezes, sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores de nomeada do mundo inteiro. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem, e proscrevê-los ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso.
Uma pequena consideração mostrará a todos que em realidade não existe coisa alguma de puro acaso. Webster define a palavra acaso do modo seguinte: um suposto agente ou modo de atividade diferente da força, lei ou propósito. A operação de atividade de tal agente, o suposto efeito desse agente, um acontecimento fortuito, uma causalidade, etc. Porém, um pequeno exame mostrar-vos-á que não existe um agente como acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora de causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo e, portanto, superior a este? Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A palavra acaso é derivada de uma palavra que significa cair, como a caída dos dados, dando a ideia de que a caída dos dados e de muitos jogos de azar é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa. E é este o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas quando o assunto é examinado secretamente, vê-se que não há nenhum acaso na caída dos dados. Todos os dias cai uma morte, que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Atrás da vinda da morte estão as causas, ou cadeias de causas, movendo-se além do lugar que a mente pode alcançar. A posição da morte no box, a redução da energia muscular expedida nos golpes, a condição da mesa, etc., etc., todas são causas, cujo efeito pode ser visto. Mas atrás destas causas observadas existem cadeias de causas de procedência não observada, todas as quais têm uma influência sobre o número da morte predominante. Se uma morte dura por uma grande quantidade de tempo, isto procederá de que os números manifestados serão quase iguais, isto é, haverá um número igual de uma mancha, duas manchas, etc., que são predominantes. Lançai uma moeda ao ar, e ela cairá sobre qualquer caras ou coroas. Mas fazei um bom número de arremessos, e as caras e coroas cairão logo. Esta é a operação da lei proporcional. Mas apesar da proporção e dos simples arremessos estarem debaixo da lei de causa e efeito, se fôssemos capazes de examinar nas precedentes causas, seria claramente observado que era simplesmente impossível para a morte vir de outro modo, nas mesmas circunstâncias e no mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve nas mentes de pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa. Isto é,
ser a criadora da segunda coisa. Com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém como um resultado ou uma consequência de diversos eventos procedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio consideramos isto como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar está a chuva que amoleceu a terra que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás desta está a influência do sol, de outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior. Estão as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então poderíamos procurar as causas atrás da causa da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto. Enfim, logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gerações calcula-se o número dos avós remontarem a muitos milhares. Assim é com o número de causas que se ocultam sob o mais trivial acontecimento ou fenômeno, tal como a passagem de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever o pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo, desde quando ele formava uma parte de um tronco maciço de árvore, que foi primeiramente transformado em carvão e depois até que passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-o à sua condição presente, e a última é simplesmente uma cadeia dos acontecimentos que poderão produzir outros eventos centenares de anos depois deste momento. Uma série de acontecimentos procedentes do delgado pedaço de fuligem foi a escrita destas linhas que fez o tipógrafo mestre reformar certa palavra, o revisor fazer a mesma coisa e que produzirá certos pensamentos na vossa mente, e de outros, que por sua vez afetarão outras, e assim por diante, conforme a habilidade do homem para raciocinar. E tudo isto da passagem de um delgado pedaço de fuligem, o que mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato anterior que não há coisa grande, não há coisa pequena na mente que causa tudo. Detende-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça, no obscuro período da Idade da Pedra, vós, que agora estáis lendo estas linhas, não existiríeis agora. E talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos estas linhas não existiríamos também agora. E o verdadeiro ato de escrever da nossa parte e o ato de ler da vossa
poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nas idades futuras. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não queremos entrar em consideração sobre o livre-arbítrio ou o determinismo nesta obra por várias razões. Entre as diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é inteiramente verdadeiro. Com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio de polaridade mostra que ambos são meias-verdades, polos opostos da verdade. Os preceitos são que o homem pode ser livre e, ao mesmo tempo, limitado pela necessidade, dependendo isto da significação dos termos e elevação da verdade, cuja significação é examinada. Os escritores antigos expressam este assunto assim: a criação que está mais distante do centro é a mais limitada. Quanto mais próximo chega do centro, tanto mais livre é. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade, dos que as rodeiam, etc., e manifestam muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior, e também pelas suas emoções, sensações e condições, etc. Não manifestam domínio algum, digno de nome. Indignamente repudiam esta asserção, dizendo: pois eu certamente sou livre para agir e fazer como me apraz. Faço justamente o que quero fazer. Mas deviam explicar melhor o que quero e como me apraz, que os faz querer fazer uma coisa de preferência a outra, que lhes faz aprazer fazer isto e não aquilo. Não existe porquê para o seu prazer e desejo? O mestre pode mudar estes prazeres e vontades em outros no lado oposto do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, sem querer por causa das condições, emoções, sensações ou sugestões do meio, sem tendência ou desejo. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos, não falando dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, da sugestão que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade, movidas como os peões no jogo de xadrez da vida. Elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou. Mas os mestres, conhecendo a regra do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza, dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simples instrumentos. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Porém, tanto nos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. Não há coisa do acaso. As deusas cegas foram abolidas pela razão.
Agora podemos ver com os olhos esclarecidos do conhecimento que tudo é governado pela lei universal. O infinito número de leis é simplesmente uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É verdade, contudo, que nem mesmo um pardal fica descuidado à mente do todo. Assim como os cabelos da nossa cabeça são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei. Nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que, por causa disso, o homem é simplesmente um cego autômato. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis e que a vontade superior prevalece contra a inferior, até que, por fim, procure refúgio na própria lei e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capaz de compreender a mais íntima significação disso? Capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto, achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso ordinariamente aceitado do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar-vos-á que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo. O último referindo-se às distinções físicas entre as coisas viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar essa distinção nas vossas mentes, porque certos escritores que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética pretenderam identificar este sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, etc. E as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas ainda assim várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência conhece por último, e que, formando combinações, formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicados vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim cria ou gera um átomo.
Isto está em relação com os mais antigos preceitos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo, ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Agora, uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são, em verdade, erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo o que é real e forte, comparado com a negativa, irrealidade e fraqueza. Nada é ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catótico em lugar de negativo. Do polo catótico procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo saem esses maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catótico é a mãe de todos os fenômenos estranhos, que tornaram inúteis os velhos livros, e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catótico ou negativo é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Já é conhecido pela ciência. Assim, vedes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto, e insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isso, sem mesmo tomarmos em consideração os preceitos herméticos, e assim usaremos a palavra feminino em lugar de negativo, falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com um corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um escritor costuma até empregar a frase: ele a um dado tempo procura, de sua própria volição, uma união, etc. Esse destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une-se a um corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob as influências da energia masculina e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos. Mas quando a união é formada, o átomo torna-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade da eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza.
provenientes das suas uniões ou combinações, se manifestam em diferentes fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. E tudo isto procede da ação do princípio de gênero no plano da energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o processo feminino é sempre o único que faz a ativa obra criadora, e isto é assim em todos os planos. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas da vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia, etc. Mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que vos demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostram que a ciência está no caminho reto e poderia também dar-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bacatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no plano da matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energias parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim, segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, levados ao seu princípio e fonte de manifestações, uma clara e infalível evidência da presença do gênero e suas atividades, estamos justificados vos fazendo crer que a ciência, enfim, deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, afinidade química, os amores e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários nossos, mas considerastes alguma vez que todas estas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não vedes que estes fenômenos andam ao par? Não vedes que estes fenômenos andam ao par com os dos corpúsculos ou elétrons? E ainda mais que isto, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação, essa estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo
tendem para outras? É simplesmente outra manifestação do princípio de gênero que opera na direção de atração da energia masculina para a feminina e vice-versa? Não poderíamos dar-vos provas científicas disto agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinos herméticos sobre o assunto, e veremos se não tereis uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao texto e vereis sempre em evidência o princípio de gênero. Permiti-nos agora passarmos à consideração da ação do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação. Capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram o modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os 10 anos passados do último meio século, e que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e constituição destas duas mentes. Recentemente, Thompson J. Hudson atingiu grande popularidade em 1893, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção pelas teorias sobre as mentes conscientes e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc., etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio oculto da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve qualquer coisa dessas novas teorias a respeito da dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás às páginas da história oculta e, nos primeiros elementos dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E, examinando mais, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual, e deu conta disso pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo, respectivamente, dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão no princípio do seu segundo capítulo da Lei dos Pensamentos Psíquicos a proposição que a mística algaravia dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isto é, a dualidade da mente.
Se o Dr. Hudson empregasse o tempo em decifrar um pouco da mística algaravia da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre a função da mente dual. Porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos sobre o gênero mental. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto, fazendo os seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação é eu sou. A princípio, isto parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em característicos e natureza, e um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permiti-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no seu aspecto de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, característicos, etc. Tudo o que faz sobressair a sua personalidade, ou a seidade conhecida a si e aos outros. Conhece que essas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, estão sujeitas aos princípios de ritmo e de polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea. Eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram o seu vestuário como parte do seu eu e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: o espírito, o corpo e a roupa. Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muito dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece-lhes ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas, conforme o homem sobe na escala de consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções, etc.,
que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço da vontade e que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta. E, contudo, existe o mesmo eu. E assim, até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais, é capaz de pô-las no não eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma posse de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados. E mesmo os não muito adiantados podem ver, na imaginação, como pode ser realizado o processo. Depois que o processo de pôr de parte foi executado, o estudante pôr-se-á em posse consciente de uma seidade que pode ser considerado nos seus dois aspectos de eu e ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental, em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações e outras condições mentais são produzidas. Pode ser considerado como a matriz mental, como o disseram os antigos, capaz de fazer a geração mental. Manifesta-se a consciência como um ego feminino, com poderes latentes de criação e geração das progênies mentais de todas as espécies e reinos. Sente-se que as suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias do seu ego companheiro ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e a habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que percebe dentro da sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos dizem ser chamada ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações de gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino. Um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem esses dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o ego representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu o aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos.
Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental, etc. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases, e assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais, o feminino na obra da ativa geração mental e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino, mas pouco, e contentam-se com viver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorarmos-nos na consideração desta fase do assunto, que pode ser estudada num bom livro de psicologia, com a chave que nós vos demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos procuraram para uma explicação destas várias fases de fenômenos as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se estes estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que têm na mão a chave com que tanto esforço procuravam. Nos fenômenos de telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa e este toma o pensamento semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma, operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa, dando as sugestões, dirige uma exalação da energia vibratória ou força-vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta última, aceitando-a, recebe-a em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, quando este destrói a produção direta e se põe no ninho.
O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunção com a da outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir. O estendimento da força-vontade é muito vagaroso, e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias? Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontade ou mentes mais fortes que elas? Isto acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente e o princípio masculino em que se acha à vontade é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes, como implantam os seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com os desejos e as vontades destes indivíduos fortes. Isto é porque as massas do povo são como que criaturas carneiros, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devida à manifestação do gênero mental, na direção da linha vibratória acima indicada. Neste princípio, acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão, termo pelo qual se quer significar o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida à mente de outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque todo o princípio da sugestão depende do princípio de gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que a mente objetiva ou voluntária que faz a impressão mental ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém,
não descrevem o processo ou não nos dão uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas, se quiserdes raciocinar sobre o assunto à luz dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E mais ainda, quando se compreende o princípio de gênero mental, os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons, escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nesses vários livros são corretos, apesar dos escritores intentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si próprio nessas matérias e, empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias, e poderá tornar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação dos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos que nesta consideração dos preceitos do Kybalion encontrar-se-á uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas de fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir-se muito a respeito de cada fase do assunto que o interessar. Com o auxílio do Kybalion, pode-se fazer uma livraria oculta, a velha luz do Egito iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim deste livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo, que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. Capítulo 15. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é, como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais, o Kybalion. Os preceitos herméticos
conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Kybalion, que a estabelece energicamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kybalion, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei-os vós mesmos, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. O Kybalion. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção por meio da vontade e aprendereis o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruí o desagradável mudando a sua polaridade. O Kybalion. Esta é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseado em verdadeiros princípios científicos. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando os seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se fordes possuído pelo medo, não percais tempo tratando de destruir este medo, mas cultivai imediatamente a qualidade da coragem, e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrindo as janelas e entrando a luz, a escuridão desaparece. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai-vos sobre o polo positivo desta mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no polo positivo em vez de no negativo. O inverso é também verdade, como muitos criaram as suas mágoas quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Pela mudança da vossa polaridade, podeis dominar os vossos defeitos, mudar os vossos estados mentais, refazer as vossas disposições e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade, que é um dos mais importantes aspectos da transmutação mental. Lembrai-vos do axioma hermético, citado previamente, que diz: a mente, tão bem como os metais e elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição,
de polo em polo, de vibração em vibração. O Caibalion. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou alquimia mental, porque, a não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que o rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade, bem como a dos outros, se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para possuir a arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização, o Caibalion. Como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental tanto como no plano físico, e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devida ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo, no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que há um plano inferior ordinário. E o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, faz um movimento do chamado pêndulo mental manifestar-se no plano inferior. E ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do movimento inferior. Isto efetua-se pela polarização na seidade superior e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência. Isto é semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ente, o polo eu sou, ao contrário do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência e permanentemente firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizado por todas as pessoas que atingiram todos os graus no domínio próprio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar-se mover pelo pêndulo das condições ou emoções e, afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizada no polo positivo. O mestre, por conseguinte, atinge um grau muito grande de progresso, porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior e, pelo emprego da sua vontade, alcança um equilíbrio e estabilidade mental quase impossível de ser acreditado pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Contudo, lembrai-vos sempre que não podeis destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível. Podeis simplesmente vencer uma lei contrabalançando-a com outra, e assim manter-vos em equilíbrio. As leis do balanço e contrabalanço estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos, e a compreensão destas leis habilita o homem a parecer destruir as leis, quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. Nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade,
e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. O Caibalion. Pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade e, assim, contrabalançam as leis dos planos inferiores de causalidade, tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções e a neutralizar o ritmo. Como já explicamos, eles podem escapar de uma grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares são impulsionadas, obedientes aos seus guias, às vontades e desejos dos outros mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam e às outras coisas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre essas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam, e assim tornam-se praticamente jogadores em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio de causa e efeito sem serem empregados por este. Sem dúvida que ainda as mais elevadas estão sujeitas ao princípio, como ele se manifesta nos planos superiores, mas nos planos inferiores da atividade são senhores em vez de escravos. Diz o Caibalion: os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei, e compreendendo o seu movimento, ele o opera, em vez de ser cego escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e faz este caminho conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para cá e para lá, assim é o sábio em comparação do homem ordinário. E, contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isto está bem no caminho do domínio. O Caibalion. Em conclusão, permiti-nos chamar a vossa atenção para o axioma hermético. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O Caibalion. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a sua própria roda é realizada pelo poder mental, o universo sendo totalmente mental. É claro que só poderá ser governado pela mentalidade, e nesta verdade acha-se contida uma explicação dos diversos poderes mentais que estão tomando muita atenção e estudo nestes primeiros anos do 20º século. Debaixo e atrás do véu das doutrinas dos diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental na sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se puder compreender isto,
Tudo o que é chamado milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é. O todo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Muita gratidão por ter assistido a esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, dê o seu comentário.